aula especificamente, nós vamos falar dos detalhes do Templo de Salomão. Nós falamos na aula anterior sobre a construção, vamos dizer assim, a parte mais bruta do processo, né? E essa vez nós vamos falar sobre detalhes internos, vamos falar a parte da estética, a beleza do Templo de Salomão. Também vamos falar sobre os objetos de culto, vamos dar vários detalhes deste templo fabuloso. Lembrando que a planta foi dada por Davi. Davi que entregou, antes de falecer, já muito idoso. Nós vemos isso nos últimos capítulos do primeiro livro de Crônicas, toda a orientação de Davi sobre como seria construído este templo, como era essa planta, esse desenho, respeitando o tabernáculo, respeitando aquilo que Deus tinha orientado, o lugar chamado Santo, tem outro lugar chamado Santos dos Santos, tudo isso é muito, muito respeitado. E se cumpriu também a palavra que Deus também tinha dado a Moisés, que haveria um prédio realmente, haveria um lugar aonde ele habitaria no meio do seu povo, não seria mais em tendas, como um tabernáculo, que era uma tenda sagrada, que foi levada desde aquele momento que saiu do Egito, ali, depois do Sinai, na verdade, né? Ali no Sinai, e onde eles iam no deserto, eles armavam aquela tenda e o culto era prestado, não. Seria um lugar fixo. E o lugar que Davi escolheu foi o Monte Moriá, em Jerusalém, o local que nós já falamos, onde Abraão sacrificou, se levantou para sacrificar Isaque e o anjo impediu. Era um lugar muito sagrado. E um lugar que também Davi comprou, chamado Eira de Araúna, um terreno que ele adquiriu para entregar uma oferta e cessar uma praga. Isso nós podemos ver ali no segundo livro de Samuel, no capítulo 24. O ponto é, vamos falar logo dos detalhes, vamos falar um pouquinho menos de Davi, vamos falar mais de Salomão, porque Salomão trouxe o requinte do templo, deixou o templo muito mais incrível do que Davi poderia ter pensado ou imaginado. São esses detalhes que nós vamos estudar, são os capítulos 3 e 4 do segundo livro de Crônicas e os capítulos 6 e 7 do primeiro livro dos Reis. Beleza? Muito bem, vamos agora ver primeiro a imagem da planta, como eram as medidas do Templo de Salomão. O Templo de Salomão tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura, equivalente a um prédio de 6 andares aproximadamente. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas. Muito bem, então nós vemos aí a proporção, então era muito maior, né? Era quase que, mais do que o dobro do que era o tabernáculo, quase o triplo na verdade, né? Um prédio incrível, muito bem projetado, mas Salomão deixa com detalhes muito mais preciosos, porque Salomão também foi muito mais rico e poderoso do que o próprio Davi. Ele vai dar alguns detalhes, por exemplo, vamos falar da madeira, a madeira que Salomão utilizou. Não era qualquer madeira, era o cedro do Líbano, uma madeira muito especial e um corte muito difícil, um corte muito específico que vinha dos próprios fenícios. Daí essa figura importante, que nós vamos falar mais ainda daqui a pouquinho, chamado Irão. Irão era o rei da cidade de Tiro, que era uma cidade portuária, né? Ficava ali no mar Mediterrâneo, um pouco mais ao norte de Israel, onde hoje é o Líbano, e ali é um povo muito forte, um povo avançado tecnologicamente, eles eram comerciantes, então era um povo muito interessante. E essa aliança de Salomão com o Irão fará com que o templo de Salomão, né, tenha detalhes realmente exuberantes. Vamos ver então agora os detalhes deste templo. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas, que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura, as do meio 2,60 metros de largura e as do andar de cima 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo,
e havia escadas para subir ao segundo e ao terceiro andar. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao Lugar Santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. As paredes do Lugar Santo e Lugar Santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Na entrada do Lugar Santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas. Para a entrada do Lugar Santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Então nós vimos aí os detalhes, né, segundo a palavra de Deus, deste templo incrível, o templo de Salomão. Muito marcante, né, a riqueza, a preocupação em ser algo extremamente luxuoso. E nós vemos aí na história, dificilmente um prédio comparável a esse. Não era um prédio muito grande, não era algo enorme, mas dentro daquele prédio tinha muita riqueza. Nos detalhes das paredes, por exemplo, que elas tinham algumas imagens, não que Salomão tivesse preocupação com alguma idolatria, pelo contrário, tudo que ele fazia era para Deus, mas animais, figuras que simbolizavam também seres espirituais como os anjos, por exemplo, os querubins. Querubim era um anjo diferenciado, querubim era um guardião, era um anjo muito forte, eram anjos que estavam muito próximos do trono de Deus. E exatamente ele vai colocar estas figuras desenhadas na parede e também vai criar 2 querubins, né, construir 2 querubins muito grandes para ficarem nos Santos dos Santos, guardando o centro onde estaria a Arca da Aliança. Então, vamos ver agora esse detalhe, porque é um detalhe também impressionante que somente o sumo sacerdote que viu. Porque depois que terminou ali a obra, ninguém teve acesso aos Santos dos Santos, senão o sumo sacerdote de uma determinada geração. Vamos lá. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no Lugar Santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no Lugar Santíssimo. Eles estavam de asas estendidas de maneira que a asa de um tocava numa parede, a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na do outro. Os 2 querubins eram folhados a ouro. E eles eram enormes, né? Imagina, a asa medindo 2 metros, a altura 4,40 metros. Então, eram ali símbolos proféticos muito fortes, né? Daquilo que a santidade do Senhor estava guardada, preservada, ela era inacessível. Então havia um véu que separava os santos dos santos do santo lugar. O santo lugar é onde os sacerdotes ali se relacionavam com Deus, queimando incenso, fazendo as orações. Nós temos o caso, por exemplo, dos candelabros que ficavam acesos, os pães da proposição que ficavam ali na mesa. Tudo isso fazia parte da lei de Moisés, mas depois daquele véu, essa sala menor, que tinha uma proporção muito menor do que a do santo lugar, ali ficava só a Arca da Aliança, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali para aspergir sangue e pedir o perdão de Deus. Então era algo extremamente sagrado, era algo que, acho que quem viu que foi que construiu, porque depois somente o sumo sacerdote. Para você ter mais detalhes sobre isso, você reveja no nosso canal no YouTube, youtube.com/CEADprofetas, ali no canal tem os detalhes sobre o culto, a lei de Moisés. Então você vai ver como funcionava
todos esses trâmites dos sacrifícios, das festas e assim por diante. O ponto é, nós estamos falando sobre o Templo de Salomão. E como é tão importante para Salomão entregar algo que realmente agradasse a Deus. E a pergunta é, será que você tem essa preocupação? Será que você tem trabalhado o seu ministério para ser o melhor ministério? Será que quando você está ali trabalhando na igreja, cumprindo uma escala, oficiando, você que é um pastor, um pregador, será que você realmente tem entregue o seu melhor? E o dizimista e o ofertante? Será que estão entregando o melhor para Deus ou aquilo que sobra, ou as migalhas? Salomão ele tinha um relacionamento diferente. Ele falou, para o Senhor, eu vou entregar o melhor. E é claro, ele prosperou por causa disso. Ele foi, sem dúvida, o rei mais poderoso, mais rico. Ele conquistou toda a promessa que estava ali em Josué, no capítulo 1, a terra que Deus prometeu a Moisés e a Josué. Então, ele teve um domínio muito forte no Oriente Médio naquele momento. Falando sobre domínio, vamos ver o capítulo 7 do primeiro livro dos Reis. Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Assim, terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As duas colunas, os dois globos dos capitéis, que estavam no alto das suas colunas. As duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis, que estavam ao lado das colunas. As 400 romãs para as duas redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos estes utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Então nós vemos aí o detalhe agora que entre esse personagem, Irão. Irão era de um povo chamado Fenícia. São 2 grandes cidades, Tiro e Sidom. Nós vamos falar muito sobre Tiro e Sidom ao longo que nós estudarmos os livros dos profetas, principalmente Ezequiel. O ponto é que Irão ele tinha uma habilidade incrível, como todos os fenícios, de lapidar pedras, lapidar madeira e também o domínio sobre os metais, no caso o bronze. Então Salomão contrata, não é algo que Irão ali dá de graça, ele contrata, Salomão paga para que Irão fizesse todos os utensílios de bronze, porque eles eram muito usados e precisavam durar. Então imagine, sacrifício diário, todo dia, levita trabalhando, povo trabalhando, o negócio acontecendo, então tinha que ser um bem durável. Agora, a magnitude é que realmente assusta, e é exatamente isso que nós vamos ver agora nesse vídeo. Irão colocou 2 colunas ocas de bronze na frente da entrada do templo, de 8 metros de altura por 5 metros e meio de circunferência. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas, em forma de lírios feitos de bronze, estavam no alto, e assim foi terminado o trabalho das colunas. O mar de bronze era um tanque redondo de bronze, com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio.
A capacidade do tanque era de mais ou menos 40 mil litros. Hirão fez também 10 carretas com bacias de bronze. Cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados, que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Salomão mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento por 9 de largura e 4,5 de altura, onde eram feitos os sacrifícios. Completando aquilo que é chamado de átrio externo do tabernáculo, que é a parte também do culto ao Senhor fora do prédio. Então, um altar de sacrifício, onde assavam ali o cordeiro, não era feito dentro do templo, é óbvio, né? Ele só aspergia o sangue dentro do santuário, mas a carne era consumida ali naquele altar, nesse altar de bronze. Nós temos também o que chamam de mar de bronze, né? É um lavatório, um lugar de lavar as mãos, né? De se purificar e todas aquelas carretas. Então, um detalhe, porque seria muito intenso o trabalho. O culto não ia ter mais aquela proporção que tinha no tabernáculo. O culto a Deus seria muito maior, muito mais extenso. Basta nós vermos aí o número de pessoas envolvidas. São milhares e milhares de oficiais. São pessoas que guardam o templo, pessoas que vão cantar durante todo o dia, pessoas que executariam o sacrifício, o próprio sacerdote, enfim. Era um trabalho muito grande, muito maior. E sem dúvida Salomão se preocupou em que o material utilizado não fosse somente belo, porque a beleza realmente ela assusta, ela fala, meu, o que é isso? Nunca se viu nada igual. É assim que foi a reação dos babilônicos quando viram ali o templo de Salomão. Aquilo é incrível, mas também um material duradouro, um material bom. Ele entregou para Deus o melhor. Nós vemos também que não só ele construiu o templo, toda a cidadela, tudo aquilo, mas também construiu palácios. Não palácios para ele, para falar, eu sou incrível, Salomão não. Mas quando nós falamos de palácios, nós estamos falando de lugares onde a justiça era feita, onde o povo era atendido, sede administrativa, local também para o exército. Então são palácios não só para a glória de Salomão, que Salomão nem se preocupava tanto com isso, mas também para que o trabalho, a gestão de Israel fosse extremamente eficiente. Então ele não estava construindo para ele, diferente do que nós vemos hoje, né, na política neste mundo, mas ele construía para o povo. A preocupação de Salomão em todo o tempo foi o povo, inclusive ele mostra isso no capítulo 3, quando Deus, ele está ali com Deus, Deus fala, o que você quer? Eu poderia ter pedido muitas coisas, mas Salomão falou, eu quero sabedoria, discernimento para cuidar do seu povo, porque esse povo não é meu, esse povo é teu, Deus. Então, eu preciso desse conhecimento. Se você quiser mais detalhes sobre os objetos sagrados, leia o capítulo 4 do segundo livro de Crônicas. Bom, falando de objetos, vamos ver alguns que estão neste capítulo. Fizeram 10 candelabros de ouro como havia sido ordenado. Eles foram colocados no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 10 mesas que foram postas no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 100 vasilhas de ouro. É muito interessante, né? Não só a proporção do tabernáculo, mas a dos objetos, ela é muito maior do que o tabernáculo. O tabernáculo de Moisés tinha um candelabro, tinha uma mesa dos pães da proposição. Agora nós vemos Salomão multiplicando por 10. Então, se você acha que já é incrível ter um candelabro de ouro puro, um negócio grande, que você já fala, nossa, coisa incrível, sublime, ele faz 10. Quer dizer, ele leva a um outro nível a adoração a Deus. Por isso que Judá, o reino de Judá e a cidade de Jerusalém se torna objeto de desejo no futuro, 200 anos depois pelos assírios e 400 anos depois pelos babilônicos, porque realmente muita riqueza estava concentrada dentro deste templo. Alguns estudiosos acreditam que foram utilizadas
340 toneladas de metais preciosos. É muito metal. Há um cálculo aí que só nas paredes foram 21 toneladas de ouro. Nós estamos falando da ordem aí de bilhões e bilhões de reais que estavam naquelas paredes. Se você colocar aí 1 grama do ouro, sei lá, 100 reais, cento e poucos reais, imagine a riqueza que estava dentro de um prédio. Será que nós tratamos a obra de Deus desta forma? Sem dúvida, esta é a grande lição de Salomão. Ele queria entregar para Deus o melhor e que você leve esta lição para o resto da sua vida também. Antes de nós darmos a dica Gospel Bay de hoje, eu quero apresentar aí para você, aliás, antes de nós irmos para a nossa revisão, eu quero apresentar a dica Gospel Bay. Pois bem, é a Bíblia Apostólica Renasci, esta Bíblia maravilhosa, anotada pelo servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Esta Bíblia, ela é a Bíblia Apostólica, só que ela tem essa cara jovem. Essa aí é da pegada da galera, para você dar de presente para um adolescente, para um jovem, para você que é jovem, comprar, estudar, se preparar. Ela tem um encarte com 12 temas polêmicos do universo jovem, além de tudo que tem a Bíblia Apostólica, 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, 5.000 notas de referência com revelações impressionantes. Você não pode perder a oportunidade de adquirir essa Bíblia Apostólica Renasci por um preço muito abaixo do que é vendido aí fora. Bom, é o seguinte, você acessa o site gospelbay.com.br, você vai comprar com toda a segurança num site muito simples, ou então pelo Telefendas, 3500-1222. Você vai receber com toda a comodidade e segurança na sua casa, pagamento facilitado. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Agora sim, vamos à revisão. Hoje estudamos os detalhes do Templo de Salomão, após sua construção com base nos capítulos 5 a 7 do primeiro livro dos Reis e capítulos 2 a 4 do segundo livro das Crônicas. Vimos detalhes preciosos como os desenhos de querubins e animais nas paredes de ouro, as colunas de bronze da entrada principal, os objetos externos de adoração feitos em bronze por Irão de Tiro e os gigantescos querubins no Santo dos Santos. Estudiosos calculam que foram utilizadas mais de 340 toneladas de metais preciosos no templo. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.